e nós vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 1. Normalmente, quando a gente aborda Daniel, a gente gosta de pular para os momentos áureos e épicos da história de Daniel. E especialmente no capítulo de número 1, o que eu notei que é bastante comum é a gente pular direto para o verso 8 e tentar explicar por que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E as explicações são múltiplas e variadas, e eu não tenho a intenção aqui hoje, embora eu saiba por quê, mas eu quero instigá-los a sempre pensar nas Escrituras como um todo mais abrangente do que pontos-chaves. Com isso eu quero dizer que eu preparei na igreja onde sou pastor uma série de sermões, não é mas uma série de sermões sobre tudo o que vem antes do verso 8. Então eu tenho alguns sermões sobre o que vem no verso 8. E a meditação que eu quero fazer com vocês é parte do conteúdo de um desses sermões, que compreende os versos 3, 4 e 5. Mas eu vou ler do 1 ao 5 para que a gente entenda esse texto e aonde eu quero chegar a partir do que a gente cantou. Meus irmãos, nós estamos numa casa de profetas, num seminário, e vocês estão estudando, alguns mais do que outros, mas vocês estão estudando arduamente para sair daqui e servir ao Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Mas quando você se propõe a servir ao Senhor, você tem algumas expectativas também em relação ao que Ele vai fazer com você e através de você. E dizer que você não sabe se dias maus ou áureos vêm, dá um pouco de medo. Porque alguns de vocês podem ter um que se chama futuro brilhante, e outros vão morrer no campo desconhecidos. Deus queira, porque a todos Deus olha com graça e leva em consideração. Agora parem e pensem que nem sempre isso é uma escolha, nem sempre isso é tão consciente quanto parece. Daniel tinha cerca de 17 anos quando foi sequestrado. Agora pensa o que ele está passando. Isso aqui não é uma história que não foi real ou que pode ser mitigada pela falta de detalhes, que a gente deve usar e entender como se fosse material para sermão. Não, é a história de um jovem que já aos 17 anos tinha uma visão clara do mundo e de quem mandava no mundo. E ele teve seu mundo bagunçado e a sua cosmovisão não se alterou. Ele nunca achou que os deuses da Babilônia pudessem ser mais poderosos que o Deus de Israel. Mas na época dele, quando um rei vencia outro, isso significava que os deuses daquela nação tinham vencido os deuses da nação derrotada. Ele está cativo, tudo que ele conhecia foi destruído, algumas das pessoas que ele mais amava foram mortas, ele está só, numa outra cultura, longe de casa, oprimido, e vai ganhar um prêmio por isso. E para muitos de nós isso parece chamativo. Você já passou por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta coisa, que você vai achar que aquele prêmio de consolação é justo. Daniel foi tirado da sua terra, da sua cultura, da sua língua e da sua família. Mas, por outro lado, ele ganhou uma bolsa de estudos na Universidade da Babilônia, paga pelo governo. Olha que bênção. Ele recebeu subsídio federal para aprender cultura e língua. E ainda foi chamado de bonito, que não vai ser possível dizer de alguns de vós. Brincadeira. Olha lá o verso 4. Não é? Esses jovens deveriam ser sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, etc, etc. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. E Daniel sabia dessas coisas.
Primeiro Daniel, no verso 2, diz que quem botou eles lá foi o próprio Deus. Não foram os deuses da Babilônia, não foi a vontade de Nabucodonosor, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Se você está acompanhando na sua Bíblia, você vai ver que a palavra usada aí para Senhor não é o Deus da aliança, não é Yahvé, ainda que neste momento Daniel ainda esteja escrevendo em hebraico. E poderia muito bem, ao não se valer do aramaico, se referir ao nome do Senhor da aliança. Mas ele vai usar especificamente a ideia de o Deus que governa, soberano, o Senhor, dono de tudo, para deixar claro que o verdadeiro Deus por detrás das coisas que acontecem na nossa vida, quer boas, quer terrivelmente ruins, ainda é o Senhor. E meu ponto é, meu primeiro ponto, você já se deu conta disso na prática? Você está aqui no seminário, e aí não sei quantos de vocês são casados? Ok. E quantos dos casados têm filhos? Olha lá. E aí você está aqui no seminário, você precisa estudar, tem prova de exegese, tem sermão de prova no dia seguinte, e seu filho ou sua filha resolve passar mal. Você começa a pedir a Deus que não seja algo tão grave que a sua esposa não possa resolver sozinha. Mas ela diz, não, nós vamos ter que levá-lo ao hospital. E aí você sai 2 horas da manhã no hospital, mas cedo no dia seguinte você tem que pregar. Você quer usar isso como desculpa para não pregar? Porque afinal de contas são tantas as vicissitudes. É para pensar que Deus está no controle de tudo e Ele quis que fosse assim? Você consegue enxergar como Daniel, que não é a circunstância, não é Satanás, não é um azar, não é uma coincidência, mas que o Senhor, que governa tudo soberanamente, tendo tudo sob controle, ordenou que você estivesse onde está, do jeito que está, para a glória dele? Se você está aqui num momento de devocional, está na hora de você parar e começar a pensar nessas coisas. Você está aqui no seminário. Quem te colocou aqui foi o Senhor. E quando você estiver no campo, quem te colocou lá foi o Senhor. E quando você estiver enfrentando aquele presbítero mais difícil de lidar, foi o Senhor que colocou você lá. Quando você for o pastor difícil de lidar para o conselho, eles vão ter que dizer que foi o Senhor que colocou você lá. Em todos os momentos, você já parou para pensar que é o Senhor quem entrega e quem não entrega? É o Senhor quem estabelece reis e também os faz cair? E Ele também estabelece e faz cair pastores? Estabelece e faz cair trabalhos, projetos, ideias? É o Senhor quem faz todas as coisas. Me chama a atenção que um menino tão jovem, e alguns de vocês ainda o são, tenha chegado a uma conclusão tão clara. E por isso, talvez num jogo de palavras proposital ou não, por providência, Nabucodonosor vai se referir aos jovens, no verso 4, com as mesmas características dos utensílios que tinham sido sequestrados da casa do tesouro do Senhor. Já reparou nisso? A expressão, inclusive, sem nenhum defeito, ela lembra muito uma expressão levítica. Quem é que devia ser sem defeito na lei do Senhor? Não? Não, o sacerdote podia ter defeito. O que não podia ter defeito? O sacrifício. Nabucodonosor, em todo o tempo, porque ele acha que ele é Deus, ele vai dizer assim, isso aí vocês ofertam para o Deus de vocês, eu quero que vocês deem agora para o meu Deus. Isso aí que vocês dão para Deus, eu quero para mim. É isso aí que vocês acham bom, esse é o padrão de qualidade que vocês dão para o Deus e para o rei de vocês, eu quero para mim e para os meus deuses. E uma das coisas que ele separa para si são jovens que têm as características dos sacrifícios ofertados no templo. E não somente isso, mas todo o restante, a começar por aí, são referências veladas
aos vasos do templo. Só que Daniel sabia, e eu não tenho tempo aqui para a gente ficar cavucando, mas Daniel sabia que existia uma promessa de Deus que dizia que tudo aquilo que foi retirado do templo voltaria para o templo, que todas as coisas retornariam. É claro que eu poderia achar as promessas e também os cumprimentos, mas nós sabemos disso. Você já leu Esdras, já leu Neemias, você sabe que aconteceu e que eventualmente tudo que foi tirado de Jerusalém retornou. Você sabe que aconteceu. E Daniel não tinha visto o cumprimento, mas ele sabia a promessa. E o ponto que ele faz aqui talvez seja a coisa mais bela e maravilhosa e sobre a qual eu não posso gastar mais tempo, mas gostaria que você prestasse muito mais atenção. Recentemente, um pregador desses moderninhos, não é porque ele é moderninho que ele estava errado, não. Ele só estava errado e estaria errado mesmo que ele tivesse de terno e gravata atrás de um púlpito. Mas ele falou que nós estamos no coração de Jesus e a coisa mais importante que Deus tinha para fazer na vida era nos salvar para a nossa felicidade. E aí ele tenta sempre remendar dizendo coisas certas e desmentindo elas logo em seguida para dizer que você está no coração de Deus, que você é a coisa mais importante para Deus e que etc, tentando te valorizar. Ele está errado. E o que eu vou falar agora não é a mesma coisa que ele falou. Mas, quando Deus te olha da mesma forma como Ele olha para os vasos do templo, então algo me diz que você não tem valor, mas o que Ele põe em você é tão valioso que Deus te ama e Ele vai fazer com você Ele tem com você o mesmo cuidado que Ele tem com os vasos do templo. Isso me ensina que aos olhos de Deus você é tão valioso como os vasos do templo. E como isso é uma devocional e eu posso ser levemente mais informal, eu tenho que dizer a vocês que mesmo quando eu estava pregando na igreja, eu usei este exemplo. Então eu vou usar um artifício mnemônico para você memorizar. Eu quero que você lembre o que Deus pensa de você. Você não é a coisa mais importante e lembre-se de que Deus resolveu, na linguagem do apóstolo Paulo, colocar em vasos de barro tesouro inestimável. Você é um vaso de barro, você não vale muita coisa, mas dentro de você tem algo que tem valor infinito. Não é a sua alma, é o Espírito Santo. Deus não deu algo para você, Deus se deu a você. Ele habita em você. Você não tem valor pelo que você vale intrinsecamente, você é um vasinho de barro. Mas Deus, quando olha para você, olha como se você fosse folheado de ouro. Então, me permita usar o mnemônico. Lembre-se, pode rir, mas lembre-se de que Deus olha para você como a dona Florinda olha para o Kiko. Você é o meu tesouro. Eu acho que você nunca mais vai esquecer disso. Mas é verdade. O que consolava Daniel no exílio e o que dava para ele um pouco de alento de saber que agora eu vou ter que mudar de nome, mudar de língua, mudar de cultura, mudar de país, mudar de serviço. Nada que eu conheço mais existe. Minha família morreu. Meus amigos foram sequestrados, minha casa morreu, o anseio, o amor e o carinho que eu tinha por Jerusalém agora é um monte de escombros, e eu agora vou ter que servir o inimigo, tudo parece de cabeça para o ar, a minha vida está um caos. E de vez em quando você vai pensar isso, no começo agora eu tenho milhares de exegeses e alguns poucos trabalhos e ainda tenho que pagar as contas, cuidar da família, mas logo você vai ter milhares de pessoas, milhares de problemas, uma igreja para resolver, você vai ter que registrar a ata e você vai ter que pregar, você vai ter que ser o representante civil da igreja e vai ter que fazer exegese, ainda cuidar da família e atender pessoas, a vida vai parecer um caos. Lembre-se que do alto dos céus Deus olha para você e diz, você ainda é meu tesouro, meu filho. Eu te amo. E eu cuido de você com o mesmo cuidado e atenção que eu cuidava dos vasos do templo. Sabe o detalhe mínimo
que os sacerdotes tinham que ter com aquelas coisas, que nada podia sair do lugar, a atenção tão cuidadosa e tão milimétrica que Deus tinha com o sacerdote, que se ele espirrasse, ele morria, e por isso ele tinha que ser arrastado para fora, amarrado pelos pés do Santo dos Santos, porque Deus estava com a atenção focada no sacrifício. É o mesmo tipo de atenção que Deus tem com você e sua vida. Não esquece disso, não. Quando a sua vida ficar de pernas para o ar, e você se perguntar quem é que manda nisso aqui, quem é que realmente governa esse mundo, será que Deus se importa comigo? Será que Deus não olha para o meu sofrimento, para os meus problemas? Lembre-se de que Deus depositou em você de si mesmo e você passou a portar um tesouro inestimável. Você não tem valor e o Espírito Santo não geme dentro de você, não é isso. Mas que você vale por conta do que Deus fez por você, que seu valor é o Deus que está por detrás de você, que o que te valoriza é o sacrifício inestimável de Cristo na cruz, que o que te valoriza é a habitação do Espírito Santo em você, que o que te valoriza é Deus antes da fundação do mundo ter te amado e por isso te escolhido. Isso tudo é verdade. Não esquece disso, porque nos momentos de maior dor e sofrimento pode ser o único consolo que você vai encontrar. Que Deus te abençoe e que essas verdades nunca saiam de dentro dos seus corações. Amém.